preciso ter, mas e sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar do seu amor com Cristo, estou contente, Ele me satisfaz. Coisas do tipo, bem pouco importa eu ir morar em alto monte ou à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, com Cristo, ali é céu para mim. Hoje isso mudou bastante, importa muito onde a pessoa vai morar, está cantando bem diferente ultimamente. Então, a ideia é que a gente não pode ficar prestando atenção nesse mundo, né? Esses passarinhos, lindas flores, querem me encantar. Ó vãos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Então, a ênfase é uma ênfase de transitoriedade, uma ênfase peregrina. A ideia é que eu quero o céu, quero ir embora o mais rápido possível, né? Eu quero me afastar desse mundo, caminhão do voo para Canaã, essa é a ideia. Outro elemento muito claro é que o foco da nossa pregação, ela era o que a gente pode chamar de salvacionista, no sentido, não negativo e ruim, mas a metade das pregações que se ouvia numa igreja histórica era sobre a pessoa deve aceitar Jesus como o seu Salvador, né? De manhã tinha alguma coisa, quando tinha diferente, à noite, o crente às vezes já se convertia várias vezes, porque sempre era a mesma coisa, e cantava no final, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim, ou, ó consegue, eu andei, perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. A ênfase era essa, né? E trouxe um aspecto interessante, e de certa forma um pouquinho problemático, que era a ideia de que a nossa relação com Deus, ela é principalmente individual. Veja um livro que fez parte da construção da espiritualidade protestante, inclusive brasileira, o famoso Peregrino. O que tem interessante do Peregrino? Muita coisa interessante, mas uma coisa que não é tão interessante assim, é que ele se converte, vai fazer a sua viagem para a cidade celestial, e a família dele fica para trás. Podia ser uma história que a família vai junto, mas não é o caso, ela é separada, então o foco é no indivíduo, o foco é morrer na cruz por ti, que fazes tu por mim. Então, o indivíduo, a metafísica, a ideia de pregar o evangelho, e o máximo que a gente saía dessa roda assim, tinha mais dois elementos interessantes. Um era convocando as pessoas para proclamar essa mensagem. Então, é uma mensagem de convocação para fazer missões, evangelização, para sair. E, quando o negócio estava difícil, quando a coisa estava muito complicada, a gente poderia dizer coisas do tipo, quando sombras escuras chegarem no caminho teu, não te desanime, canta um hino a Deus, né? A gente vai vencer essa... isso significa que nós limitamos a nossa teologia, colocamos um foco que não foi exatamente uma espiritualidade com uma teologia exegética e uma pregação expositiva. Você pega uma igreja básica e começa a ver, tem 3, 4 assuntos e dificilmente a mensagem sai diferente disso, né? Ou seja, é aquele pastor maravilhoso que todos os textos que ele abre, ele sempre termina na mesma mensagem. Veja só como a Bíblia toda é una, né? A sua mensagem é uma só. A pessoa prega em qualquer lugar e sempre sai no mesmo objetivo final. Alguma coisa não está funcionando na observação e na análise dos textos. E, portanto, nós tivemos um processo de segmentação do nosso povo, uma espiritualidade que dizia que era bom buscar Deus, era bom ler a Bíblia, era bom orar, era bom ir à igreja, é bom dar o dízimo, não podia beber, fumar, jogar. Diz que tem alguns times que todo mundo é crente, que ninguém bebe, ninguém fuma e ninguém joga. Talvez vocês saibam que times são esses, né? E o pessoal, então, foi nessa direção, mas faltou muito de uma construção de uma espiritualidade completa. Uma espiritualidade que visse, por exemplo, as relações sociais, uma espiritualidade que entendesse outras dimensões da vida e que não fosse apenas esse tipo de enfoque que nos limitou bastante, que faz com que, por exemplo, a gente tenha um problema sério, porque na Bíblia, a relação com Deus, ela é
prolífica e criativa. A nossa maneira excessivamente freada de ser tem feito com que a gente pratique uma preteritofilia acentuada, uma repetição do passado, sem ter condição de cantar ao Senhor um cântico novo, e de caminhar numa direção de desenvolvimento ético, estético, em outras áreas, e, de fato, nós criamos uma cultura protestante diferente do que se criou na América do Norte e na Europa Central, que acabou tendo um impacto significativo no ambiente cultural onde ela surgiu. E aí, o que aconteceu? Esse processo limitador, e eu diria fragilizador de possíveis impulsos, começou a sofrer impacto da caminhada do tempo. De modo que, quando a gente chega nos anos 50, nós vamos ter as igrejas históricas cansadas, porque elas estão no mesmo padrão, quase sem muita alteração. Nós vamos ter a chegada das igrejas pentecostais históricas no Brasil, que começam a partir de 1910, a Assembleia de Deus com os missionários suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, e a Congregação Cristã do Brasil, com o missionário ítalo-americano, que vai construir um grupo à parte diferente, Luigi Francescon. Mas, especialmente a Assembleia de Deus, ela também, apesar dela ser renovada, apesar dela falar sobre batismo do Espírito Santo e de línguas estranhas, os hinos da harpa, não perturbeis o coração, porque Deus sempre é fiel, eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel, eles são hinos na mesma toada, é a mesma casa, o mesmo banco, o mesmo jardim, tudo é igual, não muda muito, nem da Congregação Cristã do Brasil. E aí, de repente, nos anos 50, a coisa vai complicar. Mundo do pós-guerra, mundo reagindo contra as forças repressoras que tomaram conta do ambiente político europeu e também fora da Europa, agora quer respirar ares em outras direções. E começam a chegar no Brasil movimentos novos, um destaque especial para a igreja do Evangelho Quadrangular. E chega nos anos 50, com missionários como Raymond Boatwright, Harold Williams, e aí, especialmente a igreja do Evangelho Quadrangular chega, e ela chega bagunçando todo o coreto. Esse pessoal faz coisas muito estranhas. Em vez de fazer o culto no templo, que é a casa do Senhor, onde Ele mora, onde todo mundo está lá, naquele recinto sagrado, onde a gente entra com reverência, esse pessoal começa a fazer culto em tenda de lona de circo. Esse pessoal começa a fazer umas coisas agressivas de cura e libertação no meio da rua. E eles têm um jeito diferente de lidar com a relação homem e mulher, até então, dentro dos ambientes e espaços evangélicos protestantes. E eles começam a cantar música que ninguém jamais aceitaria nas igrejas sérias. A minha alma está cheia de paz, pam, pam, pam. Eu caminhando vou, eu caminhando vou. As marchinhas, que eram músicas que a gente escutava no carnaval. Esse pessoal agora, no final dos anos 50, começa e vão fazer coisas que absolutamente eram inaceitáveis, começar a usar outros instrumentos e bater palmas, onde já se viu bater palmas na casa do Senhor. Eu conheço um crente que é tão tradicional, que ele tem 2 campainhas na casa dele para impedir que o carteiro bata palmas, senão ele se escandaliza. Coisa bem complicada. Então, diante desse cenário, você tem um novo ambiente, que é um ambiente de busca de expressão litúrgica popular, relacionada com a cultura popular e que começa a fazer sentido para a nova geração. Imagina, alguns hinos históricos, eles são incompreensíveis. Tem um hino do cantor cristão antigo que diz que numa orgia nefanda o rebelde Belsazar. A pessoa ouve isso e já pensa que é língua estranha e começa a interpretar, porque ninguém entende um negócio desse. Agora não, agora a coisa num ritmo popular, eu caminhando vou, o pessoal até brinca que é o caminhão do voo, porque todo mundo sabe o que significa isso, aquele povo, e aí começam a surgir coisas muito interessantes, movimentos que vão
vir de fora, como a Igreja Nova Vida do Rio de Janeiro, o próprio Evangelho Quadrangular, mas vão surgir as primeiras igrejas totalmente brasileiras, como é o caso, por exemplo, da Igreja O Brasil para Cristo, como é o caso da Igreja Deus é Amor, nos anos 60, e depois, Igreja Pentecostal da Bíblia no Brasil, Igreja Pentecostal Unida, vários grupos, aí começa a multiplicação, e aí nós vamos ter um problema diferente do nosso cenário. Há uma fragmentação do meio evangélico, esse discurso mais ou menos semelhante das igrejas começa a ficar diferente. Essas igrejas vão, vamos assim dizer, dar um espaço mais acentuado para um elemento intuitivo. Então, as pregações, elas não vão ser mais tão doutrinárias, ou mais tão voltadas para uma teologia específica. Essas pregações vão ser pregações altamente voltadas para um elemento intuitivo do coração e cada vez mais alegóricas. Elas começam a crescer. Interessante que a congregação cristã do Brasil, ela tem um foco altamente voltado para isso. A pessoa, quando vai pregar, ela sente na hora, se é ela que vai lá. Ela vai, abre, e aí onde ela abriu, ela fala e começa a trazer mensagens que são particulares e individuais para aquele que está ouvindo. Deus está falando comigo agora que eu tenho que fazer isso em tal lugar, de tal maneira. Então, cresce uma mistura, perdoe-me a expressão, mas da profecia pentecostal comum com um elemento que envolvia a pregação. Então, as pessoas começam a pregar de uma maneira mais ou menos revelatória, intuitiva. Isso não tem muito a ver com o estudo detalhado do texto e não tem a ver com uma, vamos dizer, referência de reiteração da ortodoxia. Dois caminhos vão ser seguidos. Essas igrejas bem populares vão construir uma teologia fundamentada numa microética, num comportamento específico para delimitar como é que esses crentes devem agir. Surge uma época acentuada de o que hoje é chamado de usos e costumes, e quando surgiu era chamado de doutrina. Então, o culto de doutrina é que o crente dessa denominação, que sempre é a mais certa, sempre é a que está mais perto de Deus, é a que mais obedece à vontade do Senhor, ele não faz isso, não faz isso, não faz isso, e tem reuniões em que se mostra o que a pessoa deve fazer. Então, tem uma pragmática de conduta, do que o sujeito deve fazer, e cada denominação tem um aspecto diferente, e tem um outro tipo de pregação que é alegórica, intuitiva, daquela que o sujeito levanta o braço, fecha o olho, chupa o dente, e o fogo cai, e a coisa acontece, e ela é altamente inspirativa. Isso se torna muito presente e crescente dentro do ambiente evangélico brasileiro. E o que vai acontecer? Isso vai transformar o cenário de tal forma que em poucas décadas, 80% a 85% do meio evangélico brasileiro se torna um meio pentecostal e depois neopentecostal. E algumas razões surgem para isso. Uma é que as denominações históricas excessivamente racionais, elitistas e com uma espiritualidade tão marcada por essas amarras, ela não consegue entrar no coração das pessoas. Ela se mantém distanciada. Tem igreja tradicional que a pessoa, para dar um aviso, tem que ter mestrado, senão ele não vai lá na frente, Então, assim, elitizado que é o ambiente. Enquanto nesses ambientes, não, o povo comum vai lá, pede a palavra, traz uma saudação, canta um hino, mesmo que não saiba nem para que direção ele vai cantar, mas está valendo, é de coração, Deus abençoe, ô glória. Então, nós temos um desdobramento de um crescimento popular, talvez o exemplo mais impactante, que vai se tornar uma das maiores igrejas da história humana da Assembleia de Deus, e outras músicas nessa direção. Mas até aí, apesar das diferenças, apesar dos desdobramentos, apesar dos grupos novos que introduziram esses cânticos, que vão trazer um barulho enorme dentro das igrejas históricas, e o pessoal fala das igrejas históricas passarem por renovação,
Mas um grande impacto dessa renovação foi exatamente a renovação litúrgica, quando o pessoal passou a cantar esses cânticos, a mudar o jeito de adorar e conseguir ter pertinência e relevância para gerações mais novas. E não demorou 2 décadas para que todos esses cânticos começassem a fazer parte de toda a tradição evangélica, inclusive com a própria tradição das igrejas, vamos dizer assim, mais históricas e tradicionais. Então, esse cenário, apesar disso, todo mundo estava mais ou menos sintonizado na mesma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus, Jesus é o Senhor. A pessoa pode ter até umas visões de vez em quando, e ter umas revelações, mas nunca é uma revelação de doutrina ou de ensinamento teológico. É Deus que mostrou para ele onde é que ele vai fazer a obra missionária. A coisa funcionava numa espécie de consenso evangélico, apesar das diferenças. E foi então que as coisas começaram a mudar, especialmente no final da década de 70 e começo dos anos 80. Por quê? Porque assim como o mundo mudou no seu eixo sociológico histórico, e isso teve desdobramento para as igrejas, as denominações, da mesma maneira, a mudança que chega no final da década de 70, começo de 80, é mais acentuada. Que tipo de mudança? Nós temos um mundo que é um mundo pós-moderno, onde os contornos são indefinidos, onde impera uma perspectiva relativista da realidade, onde não existe o certo ou o errado exatamente, onde a modernidade líquida de Zygmunt Bauman acaba triunfando, e uma cultura que vai mudar das relações pessoais, das relações das comunidades pequenas para a cultura midiática dos grandes centros. Como é que era uma igreja antigamente? Era um grupo de pessoas que morava num bairro ou numa cidade pequena, onde todo mundo se conhecia. Ela é uma comunidade. Quando a gente chega nas cidades grandes, cidades reféns, primeiro do rádio, depois da televisão, depois das mídias sociais, da internet, a pertinência social mudou. Agora não é mais um grupo de 100 pessoas que todo mundo comemora o aniversário de todo mundo está junto. Não, não. Agora nós temos um outro ambiente. Nós temos uma mega igreja, nós temos uma igreja alimentada pela relação midiática, e nós temos uma espécie de pasteurização gospel da fé, colocada numa espécie de megaproduto, onde os contornos históricos de culto, de identidade evangélica, de adoração e de pregação desaparecem completamente. É uma outra realidade. Então, que mudanças são essas? Algumas mudanças interessantes. Do ponto de vista teológico, hermenêutico e homilético. Primeira coisa interessante. Quando nós começamos a ficar mais alegres, depois do Caminhão do Vô, e que a gente entendeu que a nossa celebração e liturgia não era só platônica, que havia outros horizontes, e o leque se abriu, a igreja começou a ler mais o Antigo Testamento. Até porque a teologia predominante também dizia o Antigo Testamento, a gente sabe que existe, mas guarda ele lá. Na busca de novos horizontes litúrgicos, começou-se a se interessar por salmos e por cânticos que a gente não tinha. Um dos pioneiros nesse processo foi, por exemplo, os vencedores, lembra? Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Porque antes era só teologia neotestamentária. Aí, houve um deslocamento dessa visão mais platônica, mais metafísica e mais escatológica, porque até o final dos anos 80, todo mundo estava esperando que Jesus voltasse logo. Oh, glória, aleluia, maranata, era tudo, né? Vamos embora logo. Ou é para a vida eterna, ou é para o fim da história, mas o negócio é a gente não tem muito o que fazer aqui. Esse negócio que o Brasil é do Senhor Jesus, isso é muito tempo depois que vai surgir. Então, esse negócio de mexer com o Velho Testamento trouxe uma complicação geral, porque o pessoal não conhecia, não sabia mexer com o Velho Testamento. O que eles começaram a fazer?
eles começaram a cantar diversos textos do Antigo Testamento, a princípio começando com salmos, mas indo por várias áreas, e isso trouxe algumas consequências interessantes. Primeiro, uma tendência a entrar numa veia judaizante e legalista, que a igreja histórica não tinha esse tipo de pensamento. Mas acontece que o povo comum quer alguma coisa concreta. Acontece que a gente está cantando músicas que, na verdade, vieram da Inglaterra, dos Estados Unidos e da Alemanha, 300 anos atrás, e agora, então, vamos tentar fazer uma coisa nossa dentro da realidade que a gente pode entender. E sem qualquer apoio teológico, hermenêutico adequado, o pessoal começou a pregar coisas que pudessem ser dramatizadas teatralmente, que fossem num eixo igualmente alegórico, fossem a realidade das pessoas a partir das histórias do Antigo Testamento, sem qualquer crivo hermenêutico adequado. Nesse sentido, então, começou-se o pessoal fazer atos proféticos, o pessoal começou a trazer o shofar para a igreja, o pessoal começou a trazer manto, começou a fazer oração em hebraico, e começou a cantar qualquer coisa. Imagina só, persegui os inimigos e os alcancei, persegui e os atravessei. É o Fred Krueger de Cristo, né? Como é que é? Assassin's Creed, né? Vai lá. Imagina uma pessoa descrente entrando na igreja, vendo o pessoal cantando isso. Um tempo desse eu fui numa fundação que trata com menores infratores, e a primeira coisa que eles disseram, aqui é proibido cantar música evangélica. Aí o pessoal, é o inimigo, está amarrado, queima ele, Jesus, tal. Aí eu falei, vamos ver por que aconteceu, por que é proibido? Ah, não, porque o pessoal vem aqui, toda vez que eles cantam, dá uma confusão com os meninos aqui, dá um maior problema. Aí fomos investigar a história, o pessoal chega lá, nessa casa de adolescentes infratores, e começa a cantar, quero quebrar as cadeias e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Aí a galera falou, é nós na fita, estamos junto, nós vamos junto com vocês. Aí virou uma bagunça. Por quê? Porque o pessoal não presta atenção no que está cantando. Nesse sentido, qual é o problema? Teologia descontextualizada, teologia não lida a partir de um eixo que lê a partir do Novo Testamento que está escrito, e a ignorância de que nem tudo que está escrito na Bíblia, especialmente em certos textos do Antigo Testamento, deve ser cantado. Quem disse que é para cantar isso? Acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado, e ele foi apedrejado, apedrejado, apedrejado. Não! Há textos, como nós vamos encontrar, que estão falando de uma teologia que faz sentido dentro da justiça retributiva de Deus. Tem salmos imprecatórios, tem o salmo UFC, Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos, arrebenta a boca dos ímpios. Vamos cantar isso para os nossos visitantes, ou visitante, leve um queixinho, né? Não vamos fazer uma coisa dessa. É claro que a coisa está completamente fora de foco. Então, essa falta de percepção trouxe o que a gente pode chamar de uma apropriação indevida e não bem refletida do Antigo Testamento. E é interessante, né, porque nós temos em vários textos bíblicos palavras de Satanás. Nós temos em vários textos bíblicos textos que precisam ser entendidos no contexto como um todo. Você não pode pegar qualquer coisa, não, estou cantando a palavra, estou cantando a palavra. Esses dias eu ouvi um lá que é muito interessante, né? Incendeia, Senhor, a tua noiva. E ele vem, imagina, os piromaníacos de Cristo, né? E nesse sentido, a nossa adoração, em grande parte, ela se tornou influenciada por essas tendências e se tornou um tanto quanto confusa, ao ponto de que essas influências diferentes, elas trouxeram uma mistura de elementos que acabaram indo na direção oposta do que a teologia bíblica saudável apresenta. Uma das coisas interessantes, por exemplo, é a gente valorizar o lugar da adoração, é a gente valorizar elementos excessivamente egocêntricos e individualistas, a gente acabar tendo um tipo de cântico, que está crescendo isso, né, uma espécie de breganejo evangélico,
onde você canta uma música que serve, é o cântico coringa, ele serve para tudo, serve para namorada, dia dos pais, velório, para Deus, missões, né? Meu amado, minha querida, tal, e você não tem definição, você pode cantar para qualquer pessoa aí, uma espécie de cântico indefinido, né? Então, há um enfraquecimento de letra, há confusão, há cânticos que você não consegue entender. A primeira linha não tem nada a ver com a segunda. Eu quero louvar o Senhor, Sansão venceu o leão, e a vida eterna está conosco, a nova Jerusalém é do Senhor. Como assim, né? Senhor, eu estou aqui para receber as tuas ondas profundas. Que onda? Onda profunda? Não tem onda profunda, não, ao contrário, como assim? As coisas são complicadas. Quer ver uma coisa interessante? Esse aqui é para a gente ficar refletindo bem na coisa. A gente canta um cântico, por exemplo, que diz assim, muito cantado, muito bonito, inclusive, né? Quando a gente vai dizer, né? Em verdade, né? Em espírito, te adoramos, te adoramos, né, Senhor, em espírito, em verdade, te adoramos, meu prazer. Então, o que é em espírito e em verdade? Isso é tirado de onde? João 4, Jesus com a mulher samaritana. Qual é a pergunta da mulher samaritana? Jesus, eu quero saber onde é o lugar certo de adorar. Os samaritanos falam que é aqui, no nosso monte. Vocês falam que é no Monte de Jerusalém. Qual é o lugar certo? Qual é o templo que Deus prefere? Jesus responde, mulher, está chegando a hora, já chegou, que Deus não está preocupado com o templo, mas quem adora em espírito e em verdade. Então a ênfase não é no local, a gente canta em espírito e verdade, aí continua, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui até mais mágico, assim, o amor, e aí fecha o olho, chupa o dente e toca a ficha. Alguma coisa não está funcionando direito. Por quê? Porque Jesus veio dizer que a ênfase agora é que a casa do Senhor não é o lugar, são as pessoas. Nós somos pedras vivas. Nós somos o templo de Deus. O que importa é a comunidade, não é o local. Num ambiente neopentecostal, o que aconteceu? Nós temos um caminho que volta para o concreto, um caminho de apropriação indevida de elementos judaicos. Nós temos um caminho de uma pregação altamente voltada para uma perspectiva de autoajuda, individualista e centrada no elemento alegórico. Deus colocou diante de você um gigante, agora que você vai vencer. 5 pedras estão na sua mão, jogue na cabeça do gigante. Você vai ter agora a pedra da coragem, a pedra da misericórdia, a pedra da fé, a pedra da vitória. Derruba o gigante, ele vai ser. O texto não está dizendo isso, mas todos os textos são trabalhados para uma mensagem individual de autoajuda, que faz com que a pessoa viva com os mesmos valores das pessoas que não conhecem a Deus, entendendo apenas que Deus dá uma força maior para ele ganhar esse negócio mais depressa. Então, esse tipo de pensamento é o oxigênio geral que existe na grande mídia gospel. Essa teologia da prosperidade com esse ambiente extremamente místico. Portanto, o que vale é o local, o que vale é essa motivação, o que vale é o concreto, e não existe mais comunidade. Existe grandes centros de energia espiritual. Um hino que faz parte da história da Igreja Deus é Amor é interessante. O hino diz lá, um cântico, né? Esse templo tem 80 portas, tem saída para 5 ruas, fica perto da estação do metrô, é o maior trabalho do mundo evangelístico do Senhor, é a sede do ministério da Igreja Deus é Amor. Por uma das 80 portas, Jesus te curou, foi grande o teu livramento, acabou-se o teu sofrimento na Igreja Deus é Amor. O que é interessante? A ideia é, se você entrar nesse espaço sagrado, meu amigo, está tudo resolvido. E se o espaço não resolver, nós temos vários rituais. Um dia é o dia da meia abençoada, isso é um pouco difícil de conseguir vencer, né? Outro dia é o dia do manto sagrado, outro dia é o dia do espinho que fura o demônio. Qualquer coisa, até estou pensando, não sei se o pastor Michel quer fazer uma parceria, eu vou fundar a igreja evangélica do Monte Saião, vamos ver se dá certo. Igreja do Monte Saião, a gente vai vender o pastel super abençoado.
tem pouca carne, que a carne luta contra o espírito, tem o vento quente do Senhor, né? A pimenta do fogo e é ungido com óleo. Comeu, cai na hora, recebe a bênção. Então, se os irmãos quiserem tentar uma parceria, né? Brincadeira, né? Uma coisa completamente maluca. Esse tipo de encaminhamento trouxe para a gente um problema sério no nosso jeito de ser. Hoje, uma ação descoordenada, uma pessoa que faz parte do ambiente neopentecostal, desse tipo pelo menos, ele é um mero associado, ele é alguém que contribui, ele não faz parte de uma relação comunitária, ele tem um perfil que os sociólogos da religião vão entender que é um clientelismo religioso. Então, nós temos uma problemática muito grande. Por outro lado, para a gente fechar, em muitos ambientes tem tido influências muito positivas e adequadas, do tipo, há coisas boas, criativas e críticas bem construídas que têm sido elaboradas no nosso meio, tanto em certos ambientes históricos e ambientes mais, vamos dizer, renovados. Nós temos um caminho interessante de música de brasilidade, que pertence à cultura e tem impacto, e é grande valor. Tem havido movimentos interessantes em entender que a nossa pregação não pode ser só pragmática, ela não pode ser mero misticismo, ela não pode ser só reforço doutrinário, ela não pode ser limitação confessional, mas ela é exposição da verdadeira palavra de Deus, a exposição bíblica, né? E o Ministério da Saúde Espiritual adverte, isso pode fazer bem à sua vida, então faça favor de comer de vez em sempre. Um caminho de tentar fazer uma missão com mais responsabilidade e pertinência, e nesses ambientes têm surgido composições, poesias, nós temos inclusive nessa conferência essas realidades fazendo parte presente, e o meu desejo é que Deus nos abençoe, não nos desespere, porque isso faz parte de um cenário da história, né? Esses grupos um pouco desajeitados e confusos estão em busca de direcionamento, essas coisas às vezes podem ter um reenquadramento, talvez em uma década, às vezes, como aconteceu, por exemplo, uma igreja como a Assembleia de Deus, há 30, 40 anos atrás, proibia a pessoa de estudar, porque o espírito estava indo contra a letra. Hoje, nenhuma pessoa se torna obreiro da Assembleia de Deus sem formação e sem equilíbrio, sem uma adequação. Então, os caminhos são diferentes, devemos encarar a realidade, rejeitar o que está errado, entender o contexto histórico para ver onde é que a gente chegou e perceber caminhos prolíficos, adequados, bíblicos, promissores e benéficos, e que Deus nos abençoe para caminhar nessa direção. Que o Senhor nos abençoe. Amém.